Agora, e se esse expoente for fracionário? Bem, a ideia é que quando eu elevo um número ao inverso de alguma coisa, eu estou aplicando a propriedade inversa da potenciação, que é, na verdade, a radiciação. Então, elevar a 1/2 é a mesma coisa que fazer o contrário de elevar ao quadrado. O que é o contrário de elevar ao quadrado? É tirar a raiz quadrada. Então, elevar uma coisa a 1/2 é tirar a raiz quadrada desse número. E se eu elevar a 1/3? Bem, se eu elevar a 1/3, aí eu tenho que pensar no seguinte: qual é o contrário de elevar a 3? O contrário de elevar a 3 é tirar a raiz cúbica. Beleza, e se o número original for negativo? Mesma coisa, não tem problema se ele for negativo. Elevar a 1/3 é o contrário de elevar a 3, então vai tirar a raiz cúbica de -8. Nesse caso, a gente até consegue tirar essa raiz cúbica, né? Qual é o número que vezes ele mesmo de novo, que é o cubo da -8? É -2. Então, esse aqui a gente até consegue dizer o resultado. Esses dois aqui não são números inteiros, né? São números irracionais. Bem, e o -16 elevado a 1/4? Como eu já disse, não interessa essa base ser positiva ou negativa. Elevar a 1/4 é o contrário de elevar a 4. Então, vai tirar a raiz quarta. Só que não existe raiz quarta de número negativo. Não existe raiz quarta de nenhuma raiz de índice par de número negativo. Agora, esse caso da letra E é um pouquinho diferente da letra D. Por quê? Aqui, o que está elevado a 1/4 não é o -16, porque não tem parêntese. Aqui, o que está elevado a 1/4 é só o 16. Então, a resposta disso fica menos o contrário de elevar o 16 a 4, ou seja, a raiz quarta de 16. E a raiz quarta de 16 é o número positivo que é elevado a 4 dá 16, que é 2. Então, vai ficar menos o resultado da raiz quarta de 16, que é 2. Agora, e se eu quiser elevar a 2/3? Bem, aqui eu posso usar uma propriedade de potência. Eu posso dizer que isso é a mesma coisa que 27 elevado a 2 vezes 1/3, porque 2 vezes 1/3 é 2/3. E usar aquela propriedade da potência de potência, né? Que quando eu tenho uma potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então, se eu tenho uma multiplicação de expoentes, eu posso dizer que isso foi uma potência de potência. Isso é 27 ao quadrado elevado a 1/3. E aí, sim, eu penso na ideia de que o que eu tenho que fazer aqui é o contrário de elevar a 3, ou seja, tirar a raiz cúbica de 27 ao quadrado. Bem, 27 é 3 ao cubo, então eu posso dizer que isso é a raiz cúbica de 3 ao cubo ao quadrado. Ou seja, qual é a raiz cúbica disso daqui? Bem, eu posso trocar os expoentes de lugar, né? Então, eu posso dizer que é a raiz cúbica de 3 ao quadrado ao cubo. E a raiz cúbica de um número ao cubo é ele mesmo, 3 ao quadrado, que é 9. Em geral, se eu tenho uma base que é positiva e que não é zero, e eu tenho um denominador nessa fração aqui que não é zero, senão a fração não existe, A elevado a m sobre n, ó, A elevado a m sobre n, o que aconteceu? O m, que era o numerador, foi para dentro da raiz, para o expoente do número, e o 3, que era o denominador, ele foi para o índice da fração. Então, sempre que eu tiver uma fração no meu expoente, eu posso reescrever isso como uma raiz. O denominador é o índice e o numerador é o expoente.